você aí alguns dos inúmeros benefícios de se fazer simulado. Além de que você vai subindo degraus, além de que você vai evoluindo gradativamente. Professor, fiz um simulado horrível, professor. Eu fiz um simulado horripilante, professor. Mas no próximo já vai ser melhor. Outro ponto importante é que você vai ter um conhecimento da banca. Como assim, professor? Se eu estou me preparando para um edital da Fundação Carlos Chagas, eu tenho que responder questões no estilo da banca Fundação Carlos Chagas. E aí tem muito concurseiro que está se preparando para o concurso da FCC e está respondendo questão na modalidade certo e errado da CESP. A mesma coisa acontece o inverso. Eu estou me preparando para o modelo assertiva da banca CESP e estou respondendo questões da FCC. Isso aí não vai dar certo. O simulado já vem para isso também, para você se familiarizar, para você se adaptar com a banca organizadora e aí na hora da prova não ter tanta complicação assim, beleza? Então esse foi mais o nosso bate-papo em relação a quão importante é o simulado na tua preparação. Então não deixa de fazer simulado, não deixa de treinar. Treino duro, prova fácil. Isso aí é algo que a gente tem dito corriqueiramente, beleza? Tamo junto, pau na máquina e faca na caveira. Cuida que tá beijinho, valeu! Fala imbatíveis, fala imparáveis, eu tô aqui no presencial do Objetivo Concursos, o maior presencial para concursos públicos do Nordeste, para te dar dicas importantes e valiosíssimas para a sua mudança de vida. Esse quadro é importante porque a gente consegue chegar mais perto de você com informações preciosíssimas acerca da sua preparação. Primeiro, se liga no que eu vou te dizer, você precisa saber blindar o seu ambiente de estudo. Enquanto você não aprender a blindar o seu ambiente de estudo, vai dar merda e você nunca vai conseguir estudar de verdade. E eu tenho alguns passos, algumas dicas importantes para você blindar o seu ambiente de estudo. Acompanhe. Primeiro grande passo para você blindar o seu ambiente de estudo. Você precisa de um ambiente local, físico, espaço em que você possa sentar e chamar de seu. Você precisa de escrivania, você precisa de cadeira, você precisa de uma estrutura física que te possibilite sentar e estudar em alto rendimento. A maioria das pessoas acha que dá para estudar na sala de casa, na cozinha, no meio do barulho das outras pessoas. Eu não estou dizendo que você não pode sentar na sua sala, na sua cozinha e começar a estudar. Eu não estou falando isso. De repente tem pessoas que só têm sala e cozinha à disposição para estudar. Agora, é interessante que dentro dessa sala, dessa cozinha, dentro desse espaço físico em que efetivamente você esteja estudando, não exista o quê? Barulhos e interrupções. E eu tenho dicas importantes para que você evite barulhos e interrupções. Eu falei isso em outros vídeos e a pessoa não entendeu. Eu não estou falando que você vai divulgar seus planos para as outras pessoas, mas você precisa preparar pessoas. Preparar pessoas. O que eu tô dizendo com isso? Você precisa chegar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu irmão, pra sua tia, pro seu tio, ou pra quem eventualmente você precisa chegar, sua esposa, seu esposo, seu pai, sua mãe, seu filho, alguém, dizer pra essas pessoas que você tá estudando pra concurso. Dizer, ó, pai, mãe, olha aqui, eu tô estudando pra concurso e eu preciso de dedicação, eu preciso nesse momento que ninguém me interrompa, eu preciso nesse momento focar exclusivamente no que vai me trazer resultado. Preparar pessoas é a senha, de repente, pra você sair desse amadorismo, desse comodismo medíocre que não te possibilita prosperar nos estudos, que te impede cada vez mais de avançar nos estudos. Entenda, não é só preparar pessoas, você precisa de um bom material de estudo. E paralelo a esse bom material de estudo, você precisa de resumos no caderno, você precisa de resumex, você precisa de questões e objetividade na resolução dessas questões. É impossível você prosperar nos estudos para concurso público se você não tem resumos, se você não tem resumex, se você não tem estrutura, se você não tem caneta, se você não tem lápis, se você não anota aquilo que vai fazer com que você aprenda. Prepare pessoas, mas também tenha materiais. Não consegue vislumbrar um bom território ligado àquilo que você estuda? Então pronto, cara. É porque de repente você não tem um bom acompanhamento. Imagina, você tem ali bons materiais de apoio, você tem de repente bons PDFs, você tem boas videoaulas, boas estruturas que possibilitem que você avance nos estudos. Isso te dá uma força espetacular para que você possa avançar cada vez mais. Blindar o ambiente de estudo, tornar o seu ambiente de estudo um local sagrado e específico para você cada vez mais avançar nos estudos. Isso envolve preparar pessoas, isso envolve material físico, isso envolve material online, isso envolve várias estruturas. Necessariamente, ninguém passa em concurso somente estudando não, cara. Não é somente sentar e estudar. Você precisa primeiro treinar a mentalidade, você precisa sair dessa zona medíocre do conforto, você precisa ter todo um armamento e um arsenal de guerra, porque isso aqui é guerra e é isso que vai fazer você vencer. Tamo junto e eu espero que essa dica tenha tido valia aí pros seus estudos. Forte abraço, até a próxima. Valeu! Amigo concurseiro.
concurseiro, estou aqui para tratar de um assunto bem importante em relação aos seus estudos diários para concurso público. Na verdade, eu não vou explanar muito sobre o assunto. Eu vou dar dicas simples e concisas aí para você aplicar no seu dia a dia. Afinal, o que é que todo concurseiro quer? Acertar muita questão e racionalizar o tempo. Por isso que o tema desse bloco é como estudar lei seca. Sim, a lei seca vem sendo muito cobrada em concurso público, principalmente de nível médio. Ou seja, o examinador muitas vezes nem quer que você tenha um conhecimento técnico acerca da lei. Ele quer que você decore artigos. Então aqui eu vou apresentar 5 passos essenciais de como estudar a lei seca. Só que antes eu vou dizer alguns pequenos detalhes. Olha só, para que você venha estudar a lei seca, é essencial que o seu material esteja devidamente atualizado. Então o estudo da lei seca, ele envolve o próprio texto ali frio da lei, o dispositivo em si que regulamenta uma relação específica. Então não entra súmula, jurisprudência, doutrina, e é essencial que o seu material esteja atualizado. Professora, onde é que eu encontro leis atualizadas? No site lá do Planalto, você joga na internet e vai encontrar todas as leis cobradas em concurso público. Outro ponto importante que você deve levar em consideração é que você tem esse material impresso, porque um dos passos, nós vamos ver posteriormente, que é justamente grifar os pontos específicos da lei. Então pronto, com o material devidamente atualizado, a gente vai partir agora para o primeiro passo, que é leia. Leia o texto da lei, simplesmente leia, sem fazer grifos, anotações, comentários, nada do tipo. Professora, qual é o objetivo desse primeiro passo? É justamente que você tenha um conhecimento acerca do que a lei trata. É o seu primeiro contato, a sua primeira impressão. Então, como você não sabe como aquela lei é cobrada, é essencial que você simplesmente leia como quem lê um livro, ok? Então, nada de grifos e anotações nas primeiras leituras. Prof, eu vou fazer só uma leitura? Não, você vai fazer 2, 3, 4, o tanto que você acha necessário, beleza? Depois de fazer essas leituras, você vai partir para o nosso segundo passo, que é resolver questões. Como assim, professora? Eu vou resolver questões de um assunto que eu li pouquíssimas vezes e nem sei nada muito sobre? Pra que isso, professora? É justamente para saber como é que as bancas cobram aquela lei. Já que você teve essas primeiras leituras, algo ficou gravado na sua memória curta. E aí você vai partir para as questões, vai ver como é que as bancas cobram aquela determinada lei, ok? E aí, depois de resolver as questões, você vai partir para o nosso terceiro passo, que é voltar para a lei seca e fazer os famosos grifos. Por quê? Porque agora você sabe como é que as bancas cobram, ou seja, você vai grifar o essencial, os conceitos mais cobrados em questões, se a lei traz prazos, quais são os prazos que mais caem em questões, quais são os artigos mais cobrados. O ideal é que você tenha marca-textos distintos. Por exemplo, o marca-texto verde, eu vou marcar os conceitos que a lei apresenta e que eu vi que é muito cobrado em questão. O marca-texto laranja, eu vou cobrar os prazos que a lei traz. O marca-texto azul, eu posso marcar as palavras perigosas que são mais substituídas em questões, como salvo-se, ressalvado. Ou seja, agora você tem ideia de como é que as bancas cobram aquela lei e neste momento você já pode realizar os grifos. E aí, se nenhum desses Salve, salve meus caveiras de todo o Brasil, professor Túlio Queiroz. Nós estamos aqui para conversar um pouco, bater um papo sobre qual a importância, qual a relevância de se fazer simulado para a preparação para concurso público. Primeiramente você vai me perguntar, professor, é realmente importante, é realmente relevante? Vai me fazer potencializar a minha preparação? Vai sim, e eu vou te provar por A mais B que realmente é importante, que realmente é relevante se fazer simulado, praticar resolvendo questão. Primeiro ponto de tudo, para se ter essa certeza de que é importante simulado, você vai ter ali uma espécie de realmente simulado. Você vai simular o ambiente da prova, ou seja, você vai ver se realmente como que é naquele momento de prova, vai bater um certo nervosismo, você vai saber o que é que você precisa saber, quanto tempo você vai ter de prova, você vai ter aquele nervosismo de um ranking, ou seja, você vai... Fala galera, estamos aqui ao vivo em mais uma aula de Direito Penal CTI. Então vamos focar naquilo que você precisa saber para a sua aprovação na disciplina de Direito Penal. O assunto de hoje,
teoria do crime. Você sabe que a teoria do crime ela vai abordar, não é, quase toda a parte geral do Código Penal. Parte esta que é o quê? É a parte que mais a galera tem dificuldade. Então, todo mundo tem mais dificuldade na parte geral do que na parte especial. O que é a parte especial? São os crimes em espécie. O que é um homicídio? O que é um estelionato? Um roubo, um furto, uma extorsão mediante sequestro. Nessa parte, ninguém tem muita dúvida, não. Agora, quando o assunto é parte geral, falou em conduta, em crime consumado, crime tentado, resultado, não é? Excludente de licitude, legítima defesa, isso daí despenca e a galera acaba errando. Por isso que você vai sair daqui hoje craque, não é? Você vai sair daqui hoje entendendo e sabendo como responder questões envolvendo a teoria do crime. E só lembrando, para você que ainda não é assinante do nosso Objetivo Play, não perca tempo. Assine já, certo? Você pode ir lá, você vai ter direito ao chat exclusivo. Então, só o assinante do Objetivo Play vai poder tirar dúvida diretamente com o professor, com o chat que é exclusivo para assinantes, além de milhares de outros benefícios que só o assinante vai possuir, não é? Um exemplo, você vai assinar, lá você vai contratar assinatura ilimitada. Pronto, meu amigo, você contratou lá uma vez e você vai ter acesso ilimitado a todos os cursos. Então, hoje tu acordou com vontade de estudar para PRF, amanhã para PF, depois da manhã para Polícia Civil, depois para o INSS, que é mais nem carreiras policiais. Tu vai ter acesso ilimitado a todos os cursos da nossa plataforma. Beleza? Então, não perca tempo. Fale com a galera da Central de Vendas. Está aparecendo o QR Code aqui embaixo. Está aparecendo o QR Code aqui embaixo também, que basta você apontar a câmera do seu celular. Facilidade para você adquirir os nossos cursos, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar, não é? Teoria do crime. Antes de falar aqui da nossa primeira questão, eu já vou adiantar um negocinho, uma informação básica. Olha que linha linda e maravilhosa que eu estou traçando aqui agora. Então, ó, quando o assunto é teoria do crime, antes de passar à primeira questão, eu quero que você saiba que aqui, dentro da teoria do crime, certo? Conceito analítico de crime, né? Eu vou adotar o quê? A teoria tripartida. Teoria tripartida. Teoria tripartida. O que é isso, professora? Tripartida lembra 3, não é isso? Para que eu tenha crime, ao mesmo tempo eu tenho que ter um fato típico, ilícito e culpável. Esse é o conceito analítico de crime, tá certo? Para que eu tenha crime, eu tenho que ter um fato típico, ilícito e culpável. E já já eu vou citar aqui para vocês todos os elementos que compõem o fato típico, ilícito e culpável. Tô vendo que a galera já tá chegando aqui, ó. O Jonathan lembrando que o material tá na descrição do vídeo, para quem não baixou ainda, beleza? Madalena, boa tarde. Antônio Francisco, boa tarde. Então, muito bem, meu povo, muito bem. Bora gabaritar esse direito penal aqui hoje, hein? Quero ver participação no nosso chat. Então, vamos lá. Pela teoria tripartida, como eu disse, lembra 3, para que eu tenha crime, eu tenho que ter o quê? Um fato típico, certo? Este fato típico, ele tem que ser ilícito, ilicitude, que também pode aparecer na tua prova como antijuridicidade. E para fechar, eu tenho que ter o quê? A culpabilidade. E, ó, obrigatoriamente também nesta ordem. Para você analisar se eu tenho ou não crime, você tem que analisar dentro desta ordem. Primeiro, o fato típico, que ele tem elementos. Depois, a ilicitude ou antijuridicidade. E, por último, a culpabilidade, tá certo? E, por último, a culpabilidade. Professora, para que eu tenha um fato típico, quais são os elementos? Ó, para que eu tenha um fato típico, eu tenho que ter uma conduta, eu tenho que ter um resultado, eu tenho que ter um nexo
causal e eu tenho que ter uma tipicidade. O que é isso? Resumidamente, porque aqui não é aula, é CTI, mas vamos lá. O que seria uma conduta, um resultado nexo causal? Os três dá para explicar com um exemplo só. Eu saco a minha arma e dou um tiro numa pessoa, a pessoa levou este tiro, morreu. Qual foi a minha conduta? Sacar a arma e atirar. Qual foi o resultado? A morte. O que é um nexo causal? É aquele elo que une a conduta ao resultado. Ele só morreu porque eu atirei nele. Então, eu serei responsabilizada pela morte. Imagina que eu saquei a minha arma, dei um tiro, porém, ele já estava morto. Ele morreu de um ataque, né, do coração há 10 minutos antes. 10 minutos antes. Então, nesse caso, como ele já tinha morrido, com 10 minutos antes, eu não tenho um nexo causal. A morte dele não está relacionada à minha conduta. Afastando qualquer desses elementos, afasta o fato típico, consequentemente afasta o crime, tá certo? E o que é a tipicidade? É a conduta ser contrária à norma. Código Penal diz que matar alguém é crime? Pronto, eu pratiquei um fato típico, porque a minha conduta se amolda perfeitamente àquilo que o Código estabelece como crime. Quando eu tenho um fato típico, eu já presumo ilicitude. Eu já tenho uma presunção de que aquele fato típico, ele também, eu já tenho a ilicitude, certo? Que um fato típico, ele é automaticamente ilícito. Por isso é que quando eu falo em ilicitude, eu não estudo os elementos, como aqui, eu estudo as excludentes. Primeiro eu tenho o quê? Eu tenho um estado de necessidade, eu tenho uma legítima defesa, certo? Eu tenho uma legítima defesa. Eu vou ter o que também? Eu vou ter o exercício regular do direito e eu tenho o estrito cumprimento do dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Pronto. Aqui são as excludentes de ilicitude. Daí, se eu observo que o fato ele é típico, eu não tenho qualquer excludente de ilicitude, eu passo a análise do último elemento do crime para saber se o agente é ou não isento de pena, que é a culpabilidade. Culpabilidade é o último elemento do crime. Dentro da culpabilidade, também eu vou estudar seus elementos. Quais são, então, os elementos da culpabilidade? Primeiro, eu tenho a imputabilidade. Será que eu posso imputar o crime? Será que aquela pessoa era maior de 18 anos? Ela tinha consciência, ela era um deficiente mental, né? Ela estava embriagado. Depois, eu tenho que ter o quê? Potencial conhecimento ou consciência da ilicitude. Será que eu sabia o que eu estava fazendo ou eu estava, por exemplo, num erro de proibição, não é? E por último, qual é o último elemento da culpabilidade? É a exigibilidade de conduta diversa. Será que eu poderia exigir uma conduta diversa daquele indivíduo ou ele não tinha outra coisa para fazer além daquilo que ele fez? Será que ele estava, oh Jesus, agora ficou torto esse quadro lindo, maravilhoso. Será que ele estava, por exemplo, numa coação moral irresistível? Porque se ele está numa coação moral irresistível, eu não tenho o quê? Outra escolha a não ser afastar a culpabilidade daquele indivíduo. Certo? Então, aqui eu tenho uma análise dos 3 elementos que irão, vai ficar torto de novo, que irão compor a teoria do crime. Coisa mais linda, maravilhosa. Beleza? Pronto. Com essas informações, vamos ver se já dá para a gente responder alguma questãozinha. Olha aí, galera de Campos Sales, Juazeiro do Norte. Muito bem, o Juan, Jackson, Claudemir, Eduardo, Micaela, todo mundo ligadinho aí, né? Tô gostando de ver, hein?
Então, vamos passar para a nossa primeira questão. Se você já sabe o gabarito da primeira questão, você já vai jogando aí na tela, viu? Quero ver participação dessa galera que domina o direito penal. Bora lá. Olha o que é que vai ser dito na primeira questão. Nas lições de Miguel Reale Júnior, Teoria do Delito, se a não consumação do crime por circunstâncias alheias à vontade do agente torna típica a conduta tentada, funcionando o artigo 14, inciso 2 do Código Penal, com a autêntica norma de extensão temporal do tipo penal, professor, não estou entendendo nada, vai entender já já. Deve-se, pela mesma ratio, né, ter por atípica a tentativa quando o resultado não se concretiza em decorrência da vontade do próprio agente. Sobre esta visão, independentemente da importância político-criminal destes institutos, a não punição da desistência voluntária e do arrependimento eficaz emana da atipicidade da conduta como modalidade tentada. Sobre a desistência voluntária e arrependimento eficaz, assinale a alternativa correta. Pelo amor de Deus, professor, eu não entendi, foi nada. Bora lá. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Esqueça aí o que foi dito, tá certo? Nesta parte introdutória, porque você vai entender a partir de agora. Desistência voluntária e arrependimento eficaz se encontra lá no artigo 15 do Código Penal, certo? Imagina essa linha do tempo aqui. Aqui, ó, eu tenho o início da execução. Aqui eu tenho o fim da execução e aqui eu tenho a consumação. Professora, eu não estou pegando. Você vai entender agora com exemplo. Vamos lá. Início da execução, fim da execução e consumação. Bora lá por partes. Como é que você vai entender a diferença dos institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Já vou te dizer que você já vai anotar aí, ó, que eu considero isso daqui como ponte de ouro do direito penal. Você já vai anotar, isso daqui é considerado ponte de ouro, artigo 15 do Código Penal. Por que é considerado ponte de ouro, professora? O crime jamais ele pode chegar à consumação, certo? Senão o agente ele não vai ser beneficiário aqui no artigo 15. Ele vai ser considerado ponte de ouro porque o agente ele não responde pelo crime tentado, não responde pelo crime consumado, ele não responde por nada disso. Ele responde apenas pelos atos já praticados. Ou seja, como é que tu vai identificar que o agente está amparado pelo artigo 15 do Código Penal? É mais ou menos assim. Imagina que o Joãozinho quer matar o Joaquim, certo? O Joãozinho quer matar o Joaquim. Ele chega lá no Joaquim, dá um tiro no Joaquim, dá 2 tiros, o Joaquim cai no chão, agonizando. Ele fica com muita pena do Joaquim, muita pena, e ele tem algum ato para salvar a vida do Joaquim. Ele leva para o hospital, ele apenas para de atirar, sendo que ele não deu nenhum tiro fatal, né? Deu tiro nas 2 pernas do Joaquim. Ele chama alguém, ele faz alguma coisa para impedir a consumação. Observa, para o agente ser beneficiado no artigo 15, o crime não pode consumar. Ele pode ter se arrependido, levado para o hospital, chegou lá, morreu. Vai ser eficaz? Não, ele não pode morrer, não pode chegar à consumação. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer mais ou menos o seguinte. Quando o agente, ele pratica aquela conduta e ele se arrepende, evitando assim o resultado, ele só responde pelos atos já praticados. Ou seja, neste exemplo que eu acabei de citar para você, ele só responde pela lesão. Por isso que eu considero ponte de ouro. Mas você também já está com o seu código aberto no artigo 15 e você viu que não tem diferença de conceito quanto à desistência voluntária e o arrependimento eficaz, né? Não tem. Como é que tu vai saber? É fácil. É agora que eu vou usar essa tabela aqui, essa linha do tempo. Vamos lá. Ó. Então, imagina o seguinte. Se iniciada a execução, certo? Esta execução, ela ainda não foi finalizada, eu ainda tenho meios para continuar a execução, mas mesmo assim eu voluntariamente desisto, eu tenho a desistência voluntária.
Como assim, professora? Imagina que o Joãozinho, ele quer matar o Joaquim, né? Ele tá ali com a arma dele e ele tem 5 munições naquela arma. Ele desferiu apenas 2 tiros. Você concorda comigo que ainda tem 5 tiros ali, né? Ainda tem 5 balas, pronto. Ele ainda tem 5 munições, mas voluntariamente ele fica com pena do pobre ali agonizando no chão e ele para. Ó, se eu iniciei a execução, mas eu ainda tenho como continuar, mas voluntariamente eu desisto, eu tenho uma desistência voluntária. Eu desisti de continuar. Agora, pode ser que ele já tenha usado todos os meios disponíveis, mas mesmo assim não pode consumar, tá certo? Se ele já, depois de iniciar a execução, ele não tem mais, ó, já finalizou a execução, ele não tem mais como continuar na execução, eu tenho a desistência voluntária, eu tenho o arrependimento o arrependimento eficaz, né? Eu já tava pensando aqui em dizer para você não confundir com arrependimento posterior, aí escrevi arrependimento posterior. Arrependimento eficaz. Não confunda com arrependimento posterior do artigo 16. Então, ó, o arrependimento eficaz, ele acontece quando a gente, ele já esgotou todos os meios disponíveis. Então, ele tinha 5 balas no revólver dele e ele deu 5 tiros, né? Ele tinha 5 munições na arma e ele desferiu 5 tiros. Mas, mesmo assim, ele tomou alguma atitude para evitar o resultado. Nesse caso, eu tenho um arrependimento eficaz. Nos 2 casos, o agente ele responde apenas pelos atos já praticados. Viu? Beleza? Tô vendo que ninguém tá colocando o gabarito aqui. Vocês pensam que eu não tô olhando, né? Peraí, deixa eu atualizar aqui. Bora lá. Então, ó, neste caso, vamos ver. Letra A diz o seguinte. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz podem ocorrer tanto nas hipóteses de crime falho como nos casos de tentativa imperfeita. Não, tá certo? Tá errado quando ela traz essa ideia de crime falho e de tentativa imperfeita. E já associa o negócio. Sempre que houver desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente ele nunca responde na ideia de tentativa, tá certo? Ele não responde pela tentativa em hipótese nenhuma, só lembrando, recapitulando. Ele responde pelos atos já praticados. Tudo bem? Letra B. Uma vez reconhecido o arrependimento eficaz ou a desistência voluntária, o agente até poderá responder criminalmente pelos atos já praticados, mas não poderá ser responsabilizado pela tentativa do resultado que visava alcançar antes de abandonar seu dolo inicial. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Ele pode responder, porque isso daqui é um ponto de ouro, pelos atos já praticados, mas ele não vai responder pela tentativa daquele crime que inicialmente ele queria praticar. Ele não responde. E a letra B, ela está dizendo única e exclusivamente isso. E você já vai pegar aí na primeira questão e marcar ela bonitinha, que é o gabarito. Letra C. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz possuem efeitos equivalentes, pois ambos funcionam como causa de atipicidade da conduta. Não, a conduta ela não vira atípica não, tá certo? Ele apenas, o agente ele responde pelos atos já praticados. A diferença entre os institutos consiste no momento de sua manifestação, pois enquanto a desistência voluntária deve ocorrer antes do resultado típico se consumar, o arrependimento eficaz pode ser reconhecido mesmo após a consumação do crime. Erradíssima. Não tenho qualquer instituto desses depois da consumação, porque se consumou eu não tenho o artigo 15, eu posso ter o artigo 16, que é o arrependimento posterior, que é para aqueles crimes sem violência, sem grave ameaça, quando a gente repara o dano, restitui a coisa, tarará, tarará, mas gera uma redução de pena, tá certo? A tipicidade da conduta, jamais. Beleza? Então, pronto. E a letra D? Na desistência voluntária, o agente, após esgotar os meios executórios que tinha à sua disposição, já pode parar. Porque quando ele esgota os meios executórios, não é desistência voluntária, é arrependimento eficaz, né? Aí continua aqui, ó. Pratica uma nova conduta para impedir o advento do resultado, razão pela qual
ele somente responderá pelos atos já então praticados. Quem estuda isso daqui só lendo a letra da lei, erra. Por quê? Pode errar, né? Porque você não encontra a diferença de um e de outro lendo o artigo 15. Lá só tem a desistência voluntária, arrependimento eficaz, você não consegue saber a diferença apenas lendo o artigo. Tá vendo como é de extrema importância, neste caso, você saber qual a diferença entre um e o outro, para não cair numa pegadinha dessa de banca, como é a letra D. Traz um conceito perfeito, mas joga a desistência voluntária. E esse conceito aí é de arrependimento eficaz. Letra E. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz são compatíveis com os crimes culposos próprios. Não, né? Crimes dolosos, tá certo? Então, letra E também, nesta pegada, é errada. Beleza, 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 beleza. Cadê vocês, hein? Então, estão calados aí. Tô vendo, viu? Bora gabaritar esse negócio, bora responder. Já deixaram o like? Pensa que eu não tô pastorando aqui quem tá deixando o like. Tô contando quem tá assistindo, só assistindo, e quem está assistindo e deixando o like, viu? Ah, agora atualizou aqui. Tô vendo o gabarito de vocês, perdão, eu falando mal, dizendo que vocês estavam comentando. Vocês estavam comentando sim. Então, ó, atualizando, né, galera de Camusim, Quixadá, Groairas, né? Quixadá é tu. Ancuri, Itaitinga, muito bem, muito bem, muito bem. Então, bora lá. Vamos passar para frente. Essa parte está em que parte das fases do intercrimes? Nenhuma. Isso aqui não é intercrime, isso aqui é outra coisa. Certo? Mas é depois de iniciar a execução e antes da consumação. É uma coisa da tentativa, dentro do intercrimes, mas isso aqui não é intercrimes, tá certo? A desistência voluntária pode se manifestar por outra pessoa, tipo a esposa está vendo o marido sendo executado e ela clama para o assassino desistir? Pode, Luiz Eduardo, pode sim, tá certo? Desde que ela seja, quando eu digo voluntária, né, aqui, ó, ela é voluntária no sentido de o indivíduo não ter sido coagido a desistir, não é? Por exemplo, você está lá para atirar no outro. Aí a esposa da vítima, pelo amor de Deus, não mate meu marido, não sei o que, o bichinho. Aí ele, não, beleza, vou desistir. Ele pode ser beneficiado? Pode, tá certo? Não precisa necessariamente partir da mente dele. O que ele não pode é ser impedido. Por exemplo, ela deu uma paulada na cabeça dele, derrubou ele no chão, pegou a arma. Aí seria tentativa, não é? Porque seria por circunstâncias alheias à vontade do próprio agente. Beleza, 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 beleza. Galera de Rio Grande do Norte, galera do Piauí, galera de Itapipoca. Eita, que esse chat hoje tá mesclado. Muito bem, então bora lá, ó. Belo Horizonte, arrasaram. Vamos para a segunda questão? A segunda questão, quando eu achar, eu digo o que é que ela vai dizer, que é mais ou menos o seguinte. A respeito do tema consumação e tentativa, é correto afirmar que, letra A, o estupro de vulnerável se consuma com a prática de ato de libidinagem específico, ofensivo à dignidade sexual da vítima. O estupro de vulnerável se consuma com a prática de ato de libidinagem específico? Errado, porque esse ato de libidinagem aí não precisa ser específico como dito na letra A, não, tá certo? Praticar a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. Esse ato libidinoso não é específico, beleza? Então, se você está praticando aquela conjunção carnal ou outro ato libidinoso com um menor de 14 anos, ou que por qualquer circunstância aquela pessoa está vulnerável, está embriagada, está drogada, está dormindo, está desmaiada, seria estupro de vulnerável. Eu não exijo um ato específico, tá certo? Letra B. A tentativa incruenta é modalidade de crime tentado no qual a vítima sofre ferimentos. Não. Vamos lá. Essa espécie de tentativa aqui, tentativa incruenta. Professora, eu nunca ouvi falar de achar essa tentativa. Vai escutar agora. Tentativa, você encontra lá no artigo 14, inciso 2, tá certo?
você encontra lá no artigo 14, inciso 2, mas o que eu vou te falar aqui não está lá. Lá vai trazer só a redução de pena, não é? Que o agente ele responde pelo crime consumado com a redução que varia de 1 a 2 terços, ou seja, aqui ele responde pelo crime consumado com a redução de 1 a 2 terços. O que eu quero que você saiba? Existem classificações para tentativa, como tentativa perfeita, tentativa imperfeita, tentativa branca, vermelha, cruenta, incruenta. Eu quero que você memorize duas dessas classificações para responder essa questão aí. A tentativa branca, chamada de tentativa incruenta, e a tentativa vermelha, chamada de tentativa cruenta. O que é isso, professora? Tentativa branca, tentativa vermelha. É fácil. Sabe o que é? Imagina a seguinte situação. O indivíduo tentou matar o outro, só que ele não conseguiu. Ele atirou, certo? Só que o outro estava correndo e tal, assim, pulando, se abaixando, e ele não conseguiu matar. Ele deu 3 tiros, um dos tiros pegou naquela pessoa. Um dos tiros pegou. Você sabe que aqui a redução é quanto mais perto o crime chega da consumação, menor vai ser a redução referente à tentativa, né? Belezinha, pronto. Então aqui o indivíduo atirou, um dos tiros pegou, mas ele não morreu. Não morreu por quê? Porque ele conseguiu fugir, a polícia chegou e prendeu quem estava atirando. Não consuma por circunstâncias alheias, porque a polícia chegou e prendeu e o outro fugiu, pronto. Mas você concorda comigo que não consumando por circunstâncias alheias, eu tenho uma tentativa, não é? É. Quando o tiro pega, imagina que a pessoa que estava correndo, ela estava bem limpinha, bonitinha, vestida de branco. Quando o tiro pega na pessoa, suja ou não suja a pessoa de sangue? Claro, né? Claro que suja. Então, quando o tiro pegou, mas a pessoa não morreu, eu tenho uma tentativa vermelha, tentativa cruenta, certo? Os crimes de sangue. Por que é vermelho? Porque sujou de sangue. Agora, se você deu os 3 tiros, a pessoa fugiu, a polícia chegou e te prendeu, tentativa. Não conseguiu matar por circunstâncias alheias à vontade do agente, não foi? Foi. Mas nesse caso, você conseguiu sujar a roupa dele de sangue? Se ele correu e nenhum tiro pegou? Não. A roupa dele continua o quê? Branca, incruenta. Tentativa branca e tentativa incruenta. O objeto ele não foi atingido, beleza? Então, com essa informação, o que você já tira para a sua vida? Que a letra B está errada. A tentativa incruenta é modalidade de crime tentado no qual a vítima sofre ferimentos. Na verdade, está trocado isso aqui, peraí. A tentativa incruenta... tá certo isso aqui. Na tentativa incruenta, ela sofre ferimentos. Errada a letra B, porque ela sofre ferimentos na cruenta, vermelho. Na incruenta, ela não sofre nenhum ferimento, tá certo? Letra C. Quanto mais perto da consumação, será maior a fração redutora, pois menor a reprovabilidade da conduta. Quanto mais perto da consumação, menor é a redução da tentativa. Por quê? Porque se ele quase matou a pessoa ficou ali, morre, não morre, em coma, eu vou diminuir no mínimo aqui a pena para tentativa. Agora, se o tiro nem pegou, eu posso reduzir até o máximo a tentativa, tá certo? Então, a letra C está errada. Quanto mais perto da consumação, menor é a redução. Letra D. Nos crimes de tipo misto alternativo, a prática de um dos verbos já é suficiente para a consumação da infração. Perfeito. Professor, o que é isso? Tipo misto alternativo. É quando você pega, por exemplo, o artigo correspondente, o artigo 33 da Lei de Drogas, né? Vender, tem depósito, guardar. Quando você encontra um artigo que tem vários verbos, vender, exportar, remeter, produzir, fabricar, expor à venda, sei que lá, a realização de qualquer um deles consuma. Corrupção passiva. Eu tenho o funcionário público que está solicitando uma
vantagem devida, está recebendo, está aceitando promessa. Então, a partir do momento que ele solicita, ou que ele recebe, ou que ele aceita, já consuma. É um tipo misto alternativo. Eu tenho várias alternativas para consumar, de forma mista. Perfeita a letra D. Letra E. A aferição da quantidade de pena a ser reduzida pela tentativa decorre da culpabilidade do agente. Na verdade, não decorre da culpabilidade do agente, não é? Vai decorrer de o quão aquele crime chegou perto da consumação. Quanto mais perto da consumação, menor é a redução referente à tentativa. Quanto mais longe, maior a redução. Não é averiguado, na verdade, a culpabilidade do agente, certo? Beleza, gravaram essas informações bonitinhas, lindas e maravilhosas. Vamos para frente, então. Vamos para a nossa questão de número 3. A questão de número 3, ela vai dizer o seguinte, ó. Terceira questão, ela vai dizer o seguinte. Acerca do erro de tipo e do erro de proibição, considere as seguintes afirmativas. Vamos lá. Sem especificar muito, certo? Eu vou começar citando uma diferença básica entre erro de tipo e erro de proibição. Eu sei que muita gente confunde isso daqui. E erro de proibição. Muita gente confunde um e outro. Você vai deixar de confundir isso daqui a partir de agora. Não vou entrar no mérito aqui de quando ele é evitável, é inevitável, tá certo? Porque vai mudar de um para o outro. Eu vou citar aqui para você a diferença. Se isso for cobrado na questão, a gente analisa na hora da leitura, mas vamos lá. Primeira informação. Quando você observa que o agente, ele sabe que determinada conduta é criminosa, mas ele não tem a consciência de que ele está praticando aquela conduta, eu tenho um erro de proibição. Como assim, professora? Imagina que o Edson disse assim, ô William, pega esse comprimidozinho aqui, quando tu for essa caixa de cápsulas, né? Quando tu for viajar, e leva para minha tia, que mora lá para onde tu vai, lá em Fortaleza. Tá certo? O William está aí para Fortaleza, o Edson disse, William, leva essa caixa de comprimido para minha tia, que ela vai te esperar lá. Aí o William, inocente, foi, pegou aquela caixa de comprimidos e levou para Fortaleza. O William, ele tem a consciência de que ele não pode estar andando com drogas, que ele cai dentro lá do 33, né? Pronto, beleza. O que ele não sabe é que, na verdade, aqueles comprimidos que o Edson pediu para ele transportar estavam disfarçados de comprimido, mas era o quê? Era droga. Então, neste caso, o que aconteceu? Ele sabe da lei, ele conhece a lei de drogas, mas ele está numa falsa percepção da realidade. Ele não sabe que ele está praticando aquela conduta. Então, isso daqui é erro de tipo. O erro de tipo, ele atua no primeiro elemento do crime, no fato típico, tá certo? Na conduta. Aí eu tenho uma análise. Será que ele poderia evitar esse erro? Será que ele não poderia? Não vamos entrar nesse mérito agora. Quero que você saiba só a diferença. E o que é o erro de proibição? É o contrário. Ele sabe o que ele está fazendo, mas ele não conhece a lei. Mesma coisa, eu analiso se aquilo é evitável ou não para estabelecer a pena. Mas vamos lá. Imagina que eu tenho um indivíduo que veio para o Brasil, ele é de outro país. Lá no país dele, ele pode estar andando com determinada substância entorpecente. Ele pode fazer uso livremente da maconha, né, da cannabis, no meio da rua, que nada acontece. Lá não é crime. Ele chega no Brasil e ele vai ter a mesma conduta. Ele pega o cigarro dele de maconha, com a maconha dele no bolso, e sai usando aquele dali no meio da rua. Ele sabe que ele está usando maconha? Sabe. Então, ele sabe o que ele está fazendo. O que ele não sabe? Que aqui no Brasil ele está praticando um crime, certo? Então, neste caso, eu tenho o erro de proibição. Aqui eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não sei que aquilo que eu estou fazendo é crime. Aqui eu sei qual o crime, mas eu não sei o que eu estou fazendo. Erro de tipo atua no fato típico, erro de proibição atua na culpabilidade.
finalidade. Ó, o erro de tipo, ele está bem aqui, na conduta. O erro de proibição está bem aqui, no potencial conhecimento da ilicitude. Beleza? Então, vamos ver se a gente já consegue, com essa informação, saber qual o gabarito da terceira questão. O primeiro item diz o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. É isso mesmo. Ó, quando esse erro de tipo aqui, ele é inevitável, todo mundo erraria, eu excluo o dolo e a culpa. Agora, quando ele é evitável, eu excluo só o dolo, permitindo a punição pela culpa, se houver previsão legal. Vamos colocar aqui só para achar o gabarito. Então, o primeiro itemzinho aí, tá perfeito. O erro sobre elemento constitutivo do tipo, que é o erro de tipo, legal exclui o dolo, mas permite a punição por culpa se prevista em lei. Sim, se ele for evitável. 2. O erro sobre a ilicitude do fato, que é o erro de proibição, eu não conheço a ilicitude. Se inevitável, isenta de pena. Perfeito. Porque ele atua na culpabilidade. Culpabilidade é isenção de pena. Quando eu não podia evitar, isso exclui a culpabilidade. Então, isenta de pena. Cadê? Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Perfeito. Se eu posso evitar, eu diminuo de 1/6 a 1/3. Então, é mais ou menos assim, ó. Bora lá. Este erro, vou só completar aqui, né, para ficar bonitinho. Este erro, ele pode ser tanto inevitável, como ele pode ser evitável. Da mesma forma, esse pode ser inevitável e pode ser evitável. Quando esse aqui é inevitável, eu erraria de qualquer jeito, eu excluo o dolo e a culpa. Eu excluo os dois. Quando ele é evitável, eu excluo só o dolo. Permite a punição pela culpa. Já no erro de proibição, como eu estou falando de culpabilidade, quando ele é inevitável, ele isenta de pena. Isenta o agente de pena. Quando ele é evitável, ele reduz, né? Só conferir aqui a redução. Diminuí-la de 1/6 a 1/3. Pronto. Ele reduz de 1/6 a 1/3. Belezinha? Pronto. Então, a segunda afirmativa está perfeita. 3. Considera-se evitável o erro se o agente atua ou se omite sem a consciência da ilicitude do fato, quando lhe era possível, nas circunstâncias, ter ou atingir tal consciência. É evitável quando, se ele tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, ele evitaria aquele erro. Como isso não aconteceu, não é? Eu tenho erro evitável. 4. Quando o erro de tipo é uma falsa representação da realidade, que recai sobre o elemento do tipo penal, o erro de proibição é o erro da valoração que recai sobre o que é lícito ou ilícito. Perfeito. Resumindo, vamos entender aqui com calma. Enquanto o erro de tipo é uma falsa representação da realidade, da qual recai sobre elementos do tipo penal, eu estou numa falsa percepção da realidade. O William não sabia que aquilo ali que ele estava levando era droga, não é? O erro de proibição é um erro da valoração que recai sobre o que é lícito e ilícito. Agora, quando o estrangeiro veio aqui para o Brasil, o erro dele está em aquilo ser lícito ou não, que na verdade era ilícito, ele não sabia. Então, esse é o conceito, a diferença básica de erro de tipo e erro de proibição. Todas as afirmativas estão corretas, fazendo com que você gabarite aí, marcando a letra E. As afirmativas 1, 2 e 3, 4 estão corretas. Então, terceira questão, gabarito, letra E. Beleza? Para frente é que se anda. Muito bem. Vou beber aqui um pouquinho de água e aí a gente passa para frente, beleza?
Vamos lá, então, para a nossa questão de número 4. A quarta questão, ela vai dizer o seguinte. São pessoas inimputáveis, exceto aquelas. Vamos lá. Inimputáveis quer dizer que eu estou falando do primeiro elemento da culpabilidade, que é a imputabilidade. Quando eu falo em imputabilidade, quando eu falo em imputabilidade, o que acontece? Quando ela é afastada, quando a inimputabilidade ela é afastada, eu digo que o agente ele é inimputável. E é exatamente isso que a questão de número 4 ela quer saber. Quem é que é inimputável, tá certo? Quando eu estou estudando a imputabilidade, eu quero que você saiba que eu adoto uma teoriazinha chamada teoria biopsicológica como regra. O que é isso, professora? Além do biológico, eu tenho que analisar o psicológico. Já já você vai entender. Com exceção do que eu vou colocar aqui agora, eu adoto a teoria biopsicológica. Primeiro elemento é a menoridade. Isso aqui é exceção que eu adoto a teoria biológica. Por que é exceção e adota a teoria biológica? Lembra? Biopsicológico quer dizer o quê? Que além do biológico, eu tenho que analisar o psicológico. Beleza? Top. Fechou. Pronto. Por que na menoridade é a exceção? Eu adoto apenas a teoria biológica. Porque quando eu falo que o agente menor de 18 anos ele não pratica crime, eu não quero saber, não me interessa a mente dele. O psicológico não me interessa, apenas a idade biológica dele. Se ele tem menos de 18 anos, ele é inimputável e pronto. E ponto final, certo? Se é a inimputabilidade, exceção. Agora, eu tenho outros elementos, como a doença mental e como a embriaguez. Pronto. Doença mental e embriaguez podem afastar a culpabilidade, tornando o agente inimputável. Aqui, nesses dois, eu volto à regra biopsicológica. Por quê? Porque além de biologicamente você estar embriagado, né? Fisicamente você está embriagado, que é o biológico. Além de biologicamente você ter aquela doença mental e aquela embriaguez tem que afetar o teu psicológico para afastar a culpabilidade. Como assim, professora? Tem que bater no meu psicológico. Para uma doença mental afastar a imputabilidade, ela tem que ser o quê? Completa, né? Tornando o agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, de determinar-se de acordo com aquele entendimento. Então, se aquela doença mental torna o agente inteiramente incapaz, é o psicológico dele. Isso afasta a imputabilidade, certo? Isso afasta a imputabilidade. Quando tem, na tua questão, na tua prova, que o agente ele é, por exemplo, relativamente incapaz, ele não é inteiramente incapaz. Quando aparece que ele não é inteiramente incapaz, quer dizer que essa incapacidade ela é o quê? Relativa. Quando aquela incapacidade ela é relativa, gera uma redução de pena. Aqui está afastando, beleza? E a embriaguez, professora? A embriaguez ela só afasta, que pode ser tanto proveniente de álcool como de substâncias entorpecentes, ela só vai afastar a culpabilidade quando ela for o quê? Completa. Quando ela for completa. Pelo Código Penal, quando ela for o quê? Proveniente de caso fortuito, certo? Ou força maior. Força maior. Que é quando a gente ele foi embriagado, ele não queria nem beber, nem nada. Ele estava tomando refrigerante, ele foi ao banheiro, a pessoa foi ali e colocou uma substânciazinha entorpecente dentro da bebida dele. Neste caso, o que acontece? Ele está numa embriaguez completa, proveniente de um caso fortuito, de força maior.
teoria da actio liberem causa. Eu afasto a imputabilidade. Ele é um inimputável. Ou também você pode encontrar essa outra regra na prova. Não está positivado no Código Penal, mas você encontra, inclusive, se você está fazendo legislação extravagante, lei de drogas. Quando a gente ele já tem uma doença, né? Ele já tem um vício que se torna uma patologia, que é a embriaguez patológica. Patológica. Isso aqui também afasta a culpabilidade. Cuidado com a embriaguez pré-ordenada, hein? O que é a embriaguez pré-ordenada? Quando ele bebe para criar coragem. Quando ele bebe para criar coragem, não afasta nada, não. É inclusive causa de aumento de pena, viu? Bora lá, então. Com isso aqui, tu já consegue, com certeza, achar o gabarito da quarta questão. Sem sombra de dúvidas. Vamos lá. A quarta questão vai dizer que são pessoas inimputáveis, exceto aquelas. Letra A. Menor de 18 anos. Menor de 18 anos é inimputável, sim. Letra B. Inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito do fato em razão de deficiência mental. Inteiramente incapaz em razão de deficiência mental, ele é inimputável, sim. C. Inteiramente incapaz de se determinar pela compreensão do caráter ilícito do fato em razão da doença mental. Mesma coisa. Inteiramente incapaz de doença mental, ele é inimputável, sim. Letra D. Em estado de embriaguez absoluta decorrente de caso fortuito ou força maior, embriaguez absoluta, ela é completa. Proveniente de caso fortuito ou força maior, exclui também. Não é o gabarito. E a letra E. Sob coação irresistível ou obediência hierárquica. Professora, a coação irresistível e a obediência hierárquica não afasta o crime, não. Quer dizer que não estou dizendo que não. Afasta, mas não é pela inimputabilidade, né? Não é pela imputabilidade que afasta. A coação moral, ou a coação moral irresistível e a obediência hierárquica atuam nesse elementozinho aqui, chamado exigibilidade de conduta diversa. Então, se o agente ele foi coagido moralmente e ele não poderia resistir, eu digo que ele não teve o quê? Ele teve, na verdade, uma inexigibilidade de conduta diversa. Então, aí eu vou afastar a culpabilidade, mas é por outro elemento. Beleza? Gravou. Quarta questão, coisa mais linda do universo. Só lembrando que daqui a pouquinho a nossa transmissão vai ser o quê? Cortada para a galera do YouTube, não vai não? Então, daqui a pouquinho a nossa transmissão vai ser cortada para a galera do YouTube. Então, nós vamos continuar só para você que já é assinante do nosso Objetivo Play, que já adquire várias das nossas facilidades, das nossas oportunidades dentro da plataforma, inclusive no chat exclusivo. Você vai tirando a dúvida aqui diretamente com o professor, mas esse benefício é só para a galera que é assinante, tá certo? Então, não perca tempo, não. Vamos aproveitar mais um pouquinho, vamos entender mais sobre a teoria do crime. Vamos passar para a questão de número 5, que é a questão de número 5. Ela vai dizer o seguinte, bora lá. Quinta questão vai falar o seguinte. Vinícius, ele sofre de sonambulismo desde a mais tarda idade. Certa noite, durante o sono, Vinícius, em estado de inconsciência, se levanta e se dirige até o escritório de sua casa e pega uma tesoura na gaveta. Nesse momento, sua esposa toca no seu ombro para levá-lo de volta à cama. Ocasião em que Vinícius, ainda sonâmbulo, se vira e desfere 5 golpes com a tesoura em sua esposa na altura do abdômen. Mas, rapaz, na altura do abdômen. Ato contínuo, Vinícius retorna para o quarto e continua seu sono, enquanto sua esposa cai inconsciente e morre minutos depois, em virtude da excessiva perda de sangue, né? Nessa hipótese, é correto afirmar que Vinícius, bora lá. Neste caso, eu tenho algumas excludentes. Vamos logo aqui para o que interessa, né? Sem esticar demais.
Dentro do fato típico, eu tenho esse negócio aqui chamado conduta, esse elemento aqui chamado conduta, não é? A conduta, ela possui alguns excludentes, tem alguns casos que excluem a conduta. Sabe quais são alguns elementos, por exemplo, que irão excluir a conduta? Se tu age em momento reflexo, né? Se tu tem ali um reflexo. A gente assiste muitos seriados nos filmes, aquele negócio, né? Principalmente lá nos filmes dos Estados Unidos, seriados, isso acontece demais. A pessoa vem aqui, ó, pegou no ombro, a outra virou, tacou o murro na cara dela. Isso aí é um movimento, o quê, Cleiton? Reflexo, não é? Você não teve uma vontade consciente, foi o próprio reflexo, tá certo? Pronto, perfeito, isso é para prova. Não venha jogar na vida, fazer isso em casa, dizer que foi a professora que ensinou e depois chegar na delegacia explicando. Eu aprendi na aula de Direito Penal, que a teoria e a prática eu sempre digo. Eu sempre preparo vocês para a realidade. São coisas diferentes. Para facilitar a sua vida, na prova tem que ter, né? Mas na hora da vida real são outros 500. Então, bora lá. Beleza. Por exemplo, este ato reflexo, não é? Hipnose, tu tá aí hipnotizado, tu olhou para aquele negócio balançando aqui, aquele cordão balançando, ficou hipnotizado, a pessoa disse, imite um cachorro, tu imitou um cachorro, pule dentro desse negócio d'água, tu foi lá, tá fazendo tudo que a pessoa quer. Nesse caso, a tua vontade, ali na ação, ela não é consciente, então eu afasto a conduta. Quando eu afasto a conduta, eu afasto o fato típico. Quando eu afasto o fato típico, eu afasto o crime, porque eu tenho que ter a galera toda junta. Caso contrário, não tem, né? Eu tenho que ter a galera toda junta, certo? E outra coisa também que afasta a conduta, sabe o que é, meu caro? Sabe o que é, minha cara? Uma coisa que afasta a conduta é o sonambulismo, para a prova. A pessoa está ali, dormindo. A outra vem, pega aqui, ela tá com a tesoura na mão, ela vai, taca a tesoura 365 mil vezes na barriga da pessoa, soltou a tesoura, voltou a deitar em sua cama. De manhã... De que, Cleiton? De manhã, a pessoa acorda, aí chama pela outra pessoa, a pessoa está ali morta, com 365 mil tesouradas. Mas foi a outra dormindo que matou. Neste caso, o sonambulismo afasta a conduta. A conduta afasta o fato típico. E o fato típico afasta o crime. Eu não tenho um crime. Lembra que eu tenho que analisar nessa ordem. Ou seja, se eu já afastei aqui no primeiro elemento, eu não analiso mais ilicitude nem culpabilidade. Parou o crime por aqui. Se eu tenho todos esses elementos, mas, por exemplo, a gente agiu em legítima defesa, parou aqui. Eu tenho um fato típico, mas não é ilícito. Eu também não tenho crime. E eu nem analiso a culpabilidade. Segue essa ordem, viu, bonito? Viu, bonita? Então, nesse caso, vamos ver se com essas informações a gente já consegue, na verdade, responder a questãozinha bonitinha de número 5, porque meu celular, como vocês sabem, ele tem vida própria e ele já está lá na questão de número só Deus sabe. Peraí. Sim, beleza, beleza. Aí vem o item A. Lembra? Foi o cara dormindo que enfiou a tesoura na mulher dele. E aí de manhã ele acordou naturalmente para tomar seu café da manhã. A mulher estava ali morta. Letra A. O Vinícius, que foi o dorminhoco, letra A, deverá responder por delito de homicídio culposo? Não. Professora, mas não foi sem querer? Sim, meu amigo, mas afastou o crime. Homicídio culposo, eu tenho um crime. Não é? Eu tenho um crime. Porém, foi por imperícia, imprudência, negligência, o que não veio a ser o caso. Letra B. Deverá responder por delito de homicídio doloso, praticado com dolo eventual. Como é que a pessoa dormindo, a pessoa tem a intenção de matar a outra, a pessoa dormindo? Não tem, meu amigo. Então, B tá errada, A tá erradona também. Letra C, vai dizer o quê? Não praticou o crime, pois o estado de inconsciência exclui a culpabilidade pela exigibilidade de conduta diversa. A professora está certo, porque ele não praticou o crime, tu acabou de dizer. Eu disse que ia afastar a conduta, menino. Aí está dizendo que eu afastar a culpabilidade. Está errado, beleza que eu não tenho crime. Mas não é por afastar a culpabilidade, não. É por afastar o fator típico. Letra E. Deve responder por... eu pulei a D, né? Letra D. Não praticou o crime, pois estado de inconsciência exclui a conduta, olha que coisa mais linda, por ausência de voluntariedade do movimento. Olha o que eu te expliquei agora.
Perfeito, maravilhoso. E a letra E está errada por quê? Deve responder pelo delito de homicídio préter-doloso. O que é um homicídio préter-doloso? O que é um préter-dolo? O préter-dolo é quando eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado, né? Um homicídio préter-doloso. Como assim? Eu quero lesionar uma pessoa. O Cleiton quer lesionar o Edson, né? Quer praticar uma lesão corporal nele. Aí o Cleiton vai e começa a bater no Edson. Como o Cleiton é 2 metros mais alto que o Edson, o pobre do Edson estava ali em defesa, aí o Cleiton batendo e tal. Exagerou muito. O que aconteceu com o pobre rei do Edson? Morreu, não é? Sem querer. O Cleiton queria matar. Ele queria lesionar apenas. Então, a conduta do Cleiton em bater, a lesão corporal, ela é dolosa. Ele tinha intenção. Porém, o resultado morte não foi querido pelo Cleiton. Veio a título de culpa. Então, eu tenho um préter-dolo. Eu tenho dolo na conduta e culpa no resultado. Como é que fica a responsabilização dele? Ele responde pelo aquele crime que ele queria praticar, não é? É. Mas eu posso afastar esse resultado tão grave? Não. Então, ele responde por lesão corporal com resultado morte. Olha que coisa mais linda. O que não tem nada a ver com a questão que a pessoa matou a outra dormindo. Então, neste caso, você já marcaria aí a letra D, não é isso? Então, meu povo do YouTube... Fechou a hora do YouTube, senhor Cleiton? Então, meu povo do YouTube, é isso, né? Como eu já havia dito. Galera que ainda não tem a assinatura do Objetivo Play, infelizmente, vamos ter que ficar por aqui. E para quem já é assinante, nós vamos dar continuidade à nossa aula na plataforma, tá certo? Então, meu povo do YouTube, foi um prazer e até a próxima. Valeu! Então, continuando aqui o nosso CTI, Teoria do Crime, várias informações necessárias e importantes. Continuando agora só para você assinante, só lembrando, se você está com alguma dúvida em algum detalhe, em alguma questão, perca tempo não, tá certo? Não acho que a sua dúvida, às vezes o professor vai achar que a sua dúvida é besta. Ai, meu Deus do céu, o professor vai pensar que eu não sei isso, ficou tão fácil. Não existe não, meu amigo, jogue aí no nosso chat, tá certo? Que já já a sua dúvida ela vai ser solucionada, beleza? Vamos cuidar na vida então, vamos responder mais questõezinhas de direito penal, estamos na metade da aula. Então vamos lá, vamos para a questão de número 6. A questão de número 6, ela vai dizer o seguinte. Carolina é empregada doméstica na residência de Letícia e Jorge e recebeu uma cópia da chave que dá acesso à casa de seus patrões. Todavia, o companheiro de Carolina, Ricardo, aproveitando-se do fato de que a referida chave estava à vista e sem vigilância, fez uma cópia... Oh, meu Deus do céu, peraí. Fez uma cópia do objeto e utilizou essa cópia para entrar na casa de Letícia e Jorge. E de lá, subtraiu bens e valores que totalizaram um prejuízo de 100 mil reais. Eita peste! As vítimas. Nessa hipótese, é correto afirmar que Carolina... Então, vamos lá. Vamos entender a questão. A Carolina, ela trabalhava aí na casa de não sei quem, que eu já esqueci o nome do povo. Sei quem lá, trabalhava. Daí ela tinha a chave, não é? Que ela trabalhava lá e às vezes ela tinha que chegar para trabalhar e não tinha ninguém em casa, ela tinha a chave, não interessa o porquê. E aí ela pega a chave e leva a chave para casa dela. Chegando lá na casa dela, o marido dela, muito bandidão, viu aquela chave e disse, hoje é meu dia de sorte. Fez uma cópia daquela chave, foi lá, sem ninguém ver que ele copiou, sem ninguém ver que ele chegou lá, ele entrou na casa e subtraiu vários pertences daquela família para a qual a Carolina trabalhava, né? Daí, a questão, ela quer saber a responsabilidade da Carolina. Professora, existe a possibilidade do indivíduo ele praticar um crime junto com outro, é o que eu chamo de concurso de pessoas, não é isso? É isso. Vem a ser o caso? Não. Por quê? Porque quando eu tenho concurso de pessoas, o mínimo que eu exijo para a pessoa responder pelo crime é que ela saiba que está praticando um crime, né? Não que ela pratique um crime junto com a outra. Então, eu tenho que ter uma conduta relevante. E ela levar a chave para casa dela não foi uma conduta relevante? Ela nem sabia, meu amigo. Ela levou para casa, não foi para o marido dela pegar, copiar e furtar a coisa, não. Ele fez isso porque ele é um pilantrão.
Então, nesse caso, a Carolina, ela vai ter alguma responsabilização? Ela não vai ter responsabilização nenhuma neste caso. Por quê? Porque ela não teve nada a ver com isso. Ele que foi pilantrão, safado, e pegou aquela chave. Beleza? Então, nesse caso, vamos lá. Vamos procurar, se a gente acha com essa informação, algum item correspondente ao que eu acabei de te dizer aqui agora, neste minuto. Então, ó, nesta hipótese, é correto afirmar que Carolina, letra A, poderá responder como partícipe do furto praticado por Ricardo. Ela responde como partícipe do furto do Ricardo? Claro que não tem nada a ver com o furto dele. B, poderá responder como coautora do furto praticado por Ricardo? Nada de coautora, não existe isso, viu? Existe isso não. C, poderá ser classificada como autora mediata do furto. Professor, o que é um autor mediato? É quando aquele agente ele usa, por exemplo, um inimputável para praticar o crime. Não tem nada a ver com essa questão aqui, não, tá certo? Mas o que seria a autoria mediata? Ó, o médico, ele quer matar o paciente. Olha que médico bom. Ele quer matar o paciente porque é um desafeto dele. Só que ele não quer praticar isso com as próprias mãos. O que ele faz? Já conhecendo o paciente, já sabendo que o paciente ele tem alergia a determinado medicamento, sabe o que ele faz? Ele prescreve aquele medicamento que o paciente tem alergia numa dosagem muito alta. Ele vai entregar à enfermeira. Olha, você ministra isso aqui diretamente na veia, viu? Você não bota no soro, não, que não vai diluir, você bota logo na veia dele. A enfermeira, beleza. Ela foi lá e aplicou. Ela sabia que o médico iria matar o paciente? Não, o paciente foi lá e morreu. Claro, né? Envenenado. Nesse caso, ela teve alguma culpa nesse sentido? Não. Só quem responde é o médico. E eu chamo esse médico de autor mediato. Ele é o autor, porque foi ele que planejou, foi ele que matou, não é? Só que é mediato, ele não agiu imediatamente. Não foi ele que foi lá e aplicou a dosagem na veia. Quem aplicou a dosagem foi a enfermeira, mas só quem responde é ele. Autoria mediata, tá certo? Então, neste caso, letra C não é o gabarito, porque não tem nada a ver. Letra D. Poderá responder culposamente pelo delito de furto. Errado, porque ela não vai responder culposamente por nada. Ela não teve dolo, não teve culpa, não teve nada. E a letra E que só poderia ser o gabarito? Porque não é A, não é B, C, D, só pode ser a E. Ó, letra E, não praticou crime algum. Perfeito. Ela não praticou crime nenhum, tá certo? Então aqui, bonitinho, letra E. Vou beber aqui um golinho de água e vamos dar continuidade à nossa disciplina. Tá entendendo? Tá compreendendo? Tá gravando tudo? Muito bem, coisa mais linda do universo. À frente, né? Vamos lá, então. Vamos para frente, entendendo essa pegada de teoria do crime. É importante que você memorize. A teoria do crime, ela pega quase toda a parte... Ela pega quase toda a parte geral do Código Penal, né? Então, é uma parte legal de se estudar. Porém, muita gente tem dúvida ainda quanto, por exemplo, esses detalhes aqui, ó, que diminui a pena aqui, que diminui a pena aqui, onde é que eu encaixo o erro de tipo, o erro de proibição, mas são só detalhes que você vai aprendendo com a prática. Então, não tem como memorizar isso daqui, isso não praticar dia após dia, tá certo? A prática é o que vai fazer a diferença na hora da tua prova, tá bom? Então, vamos responder mais uma questãozinha? Vamos ver o que é dito na questão de número 7. A 7ª questão, ela vai falar o seguinte. Segundo a teoria tripartite majoritariamente adotada, o delito é composto de fato típico, ilicitude e culpabilidade. São elementos do fato típico. Então, ó, coisa mais fácil é a 7ª questão. Por quê? Porque você já sabe. Segundo a teoria tripartida, que também pode receber este nome de tripartite, né? Tripartite, tripartida. Eu tenho outras teorias, mas a adotada é essa aqui. E é essa que você precisa saber, tá certo? Muito cuidado quando você estiver fazendo uma prova de teoria do crime, porque o examinador ele gosta de jogar que a punibilidade é elemento do crime. Não é.
punibilidade não faz parte do conceito analítico de crime. Os elementos são esses: fato típico, ilícito e culpável. Por que o examinador ele gosta de jogar a punibilidade? Porque eu já te disse, eu tenho outras teorias. Por exemplo, a teoria quadripartite, né? Quadripartida. Agora, a quadripartite, ela usa esses elementos e mais a punibilidade. Não é a teoria majoritária, não é a teoria aceita. Por isso, é que você tem que ter bastante cuidado com esse detalhe. Beleza? Então, vamos lá. Neste caso, você já sabe, eu vou só recapitular o que nós vimos no começo da nossa aula. Para que eu tenha crime, eu tenho que ter esses 3 elementos e necessariamente nesta ordem, tá certo? Necessariamente nesta ordem. Primeiro eu analiso o fato típico, depois a antijuridicidade ou ilicitude e, por último, a culpabilidade. Ou seja, quando eu pego o fato, eu quero saber se o fato é típico e eu enxergo que está afastado qualquer dessas condutas, princípio da insignificância, afasta a tipicidade, que afasta o fato típico, que afasta o crime. Eu tenho que ter um fato típico, e para que eu tenha um fato típico, eu tenho que ter todos esses elementos. Presente todos esses elementos, eu já presumo que aquele fato típico é também um fato ilícito. Por isso é que dentro da ilicitude eu tenho que estudar as excludentes, tá certo? Será que o agente, ele praticou aquele fato em legítima defesa, em estado de necessidade, no exercício regular do direito, no estrito cumprimento do dever legal? Não, não está presente nenhum excludente de ilicitude. Pronto, beleza. Se não está presente nenhum excludente de ilicitude, eu passo a análise do último elemento, que é a culpabilidade. A culpabilidade, ela é mais relacionada à figura do agente. E quando eu falo em culpabilidade, eu falo em isenção de pena. A culpabilidade, ela gera a isenção de pena. Professor, eu sempre confundi isso na minha vida. Por quê? Se eu considero a culpabilidade como causa de isenção de pena, por que ela faz parte do conceito de crime? Eu não digo que eu não tenho crime, eu digo que eu não tenho pena. Então é como se eu tivesse crime sem pena. E tu tem crime sem pena, meu amigo? Não tem. Aí o artigo 28 da lei de droga. Tem pena, só não tem pena privativa de liberdade. Pena tem. Então, por eu não ter um crime sem pena, quer dizer que a culpabilidade, ela isenta de pena. Mas se eu não tiver culpabilidade, eu também não tenho crime. Eu não tenho crime sem pena. Beleza? Gravou essas informações bonitinhas para a tua prova, para a tua vida. Pronto. E aí tu já mata a 7ª questão, porque ela quer saber apenas os elementos do fato típico. Daqui tu não erra. Quer ver? Vamos lá. Então, nesse caso, são elementos do fato típico. Letra A. Tipicidade beleza. Ilicitude. Ilicitude é um elemento. Ela não está tendo fato típico, é outro elemento, está do lado do fato típico. E aí a imputabilidade. Imputabilidade é um elemento da culpabilidade, não é? Imputabilidade é um elemento da culpabilidade. Letra B. Conduta dolosa ou culposa. Será que a conduta dolosa ou culposa faz parte? Faz, porque vai para a conduta. O dolo e a culpa, eles estão aqui, tá certo? Na conduta, aqui eu analiso o dolo, aqui eu analiso a culpa. Perfeitinho. Ausência de situação justificante e a imputabilidade, essa ausência de situação justificante não faz parte do elemento, não é? E a imputabilidade também não faz parte do fato típico. A imputabilidade, ela faz parte da culpabilidade. Olha aqui. Parou? Voltou? Pronto. Então, só recapitulando, né? Conduta dolosa, culposa ausência de situação jurídica não é, e a imputabilidade é elemento da culpabilidade. Esse é o erro da letra B. Letra C. Conduta dolosa ou culposa, perfeito, dolo é a culpa, faz parte da conduta. Resultado, será que o resultado é elemento do fato típico? Olha o resultado aqui bonitinho. É sim. Nexo causal. E aí, olha aqui, o elo que liga a conduta ao resultado.
E o último aí da letra C é a tipicidade. Perfeito, matei. Com todos os elementos do fato típico. Letra C é o gabarito da questão de número 7. Mas vamos ver por que os demais itens estão errados. Olha o item D. Tipicidade. Perfeito. Ausência de situação justificante não tá, né? Ausência de situação justificante. E a culpabilidade? A culpabilidade não faz parte do fato típico. Pelo contrário, a culpabilidade ela é outro elemento. Não faz parte, é outro elemento. Beleza? Show. Pronto. Podemos passar para frente. Vamos ver o que é que diz a questão de número 8. O que é dito na questão de número 8? Então, já fizemos uma revisão aqui, babadeira, né? Top, sobre teoria do crime. Estamos revisando em cada questão. Claro que não tem toda a teoria do crime aqui, tem só aquilo que você precisa para responder questão por questão. E agora vamos ver o que é dito na 8ª questão. Vamos lá? A 8ª questão fala o seguinte. O dependente químico severo, comprovado por laudo pericial que, para poder comprar substância entorpecente, a fim de satisfazer seu vício, pratica a conduta descrita no tipo penal de furto, poderá arguir em sua defesa excludente de novo, o dependente químico severo, comprovado por laudo pericial, que para poder comprar substância a fim de satisfazer seu vício, ele pratica a conduta tida como crime. Então, quando eu tenho dependente químico, teoria da axio libera em causa. Lembra o que eu falei? Ó, embriaguez. Professora, dependente químico, embriaguez na cachaça. A embriaguez aqui, ela tanto pode se dar pelo álcool, como por substâncias entorpecentes. Então, quando eu chego e digo que o agente ele está embriagado, essa embriaguez tanto se dá pelo álcool como por substâncias entorpecentes. Então, neste caso aqui, o que é que eu expliquei para você? Quando a embriaguez ela é completa, proveniente de caso fortuito ou de força maior, ou até quando a embriaguez ela é patológica, tornando o agente inteiramente incapaz, como é o caso aqui, ele estava praticando o crime, mas ele já estava numa patologia. Então, isso não vira mais responsabilidade, né, de uma pena privativa de liberdade, mas sim uma questão de saúde pública. Isso daqui sai da esfera de um crime e entra na esfera de que eu tenho que cuidar da saúde do agente. Isso vai afastar a imputabilidade. Quando eu afasto a imputabilidade, eu digo que o agente ele é inimputável. Eu afasto a culpabilidade, que eu afasto o crime. Então, aí o dependente químico ele é isento de pena. Vamos ver se com essas informações a gente consegue achar o gabarito correspondente aqui na 8ª questão. Então, vamos lá. Poderá arguir em sua defesa excludente de letra A, ilicitude pela inexigibilidade de conduta diversa? Primeiro, até se tu não soubesse o que é que ele exclui, tu não marcaria a letra A. Por quê? A exigibilidade de conduta diversa é o requisito. Quando eu afasto ele, eu chamo de inexigibilidade de conduta diversa, não é? É. A inexigibilidade de conduta diversa, ela atua na culpabilidade, não é na ilicitude não, meu amigo. Então, tá erradona a letra A. Letra B. Tipicidade pela ausência de dolo. Nesse caso da embriaguez, eu afasto o dolo, afastando a conduta, afastando o fato típico? Não, a embriaguez ela afasta a imputabilidade. Presta atenção. Letra C. A culpabilidade, pode ser, né? Mas ela continua pela coação moral irresistível. Não, isso aí é embriaguez. Não é coação moral irresistível, não. Coação moral afasta também a culpabilidade, atuando bem aqui na inexigibilidade de conduta diversa, mas não vem ser o caso daquela pessoa que é dependente química, tá certo? Letra D. Culpabilidade pela inimputabilidade. Agora matou, não é? Letra D é o gabarito. De fato, eu afasto a culpabilidade pela inimputabilidade. Letra D é o gabarito bonitinho, lindo, maravilhoso, perfeito. E a letra E, professora, diz o quê?
Ilicitude pelo estado de necessidade. Beleza, que o estado de necessidade é um excludente de ilicitude, mas não tem nada a ver com essa pessoa que é dependente químico. Professor, o que é o estado de necessidade? Eu não lembro muito bem. O estado de necessidade é quando o indivíduo ele pratica um crime, tá certo? Mas para salvar de perigo atual, uma situação que não foi ele que criou. Por exemplo, o exemplo mais clássico para que você entenda você ainda lembra, não é? Boate Kiss, você lembra do incêndio na Boate Kiss? Então, ó, a boate estava pegando fogo, só tinha uma saída. Tinha como todas pessoas vão fazer uma fila, todo mundo vai sair. Meu amigo, todo mundo matando todo mundo para passar pelo diacho da porta. Então, o que é o estado de necessidade? Você tem a sua vida e a vida da outra pessoa. Para você, qual a vida que você vai salvar? A sua, não é? Então, nesse caso, ó, você pode tirar a vida dele para salvar a sua. Titanic, tá ali. Rose e o Jack, né? Em cima daquela tábua, no mar gelado. Estado de necessidade, a vida dele e a vida dela. Ele foi besta lá, morreu congelado, acabou o filme, não é? Mas se ele tivesse matado ela para subir naquela tábua, seria estado de necessidade? Sim. Está a necessidade da vida dele, ou é ele ou é ela, certo? Então aí eu afasto a ilicitude e o agente não responde por nada, não tem nada a ver com embriaguez. Por isso é que está erradona a letra E, certo? E antes de passar para a nona questão, eu vou beber um pouquinho de água. E aí vamos dar continuidade à nossa teoria do crime. Certo, seus bonitos e suas bonitas? Estamos quase finalizando, mais 4 questões. 1, 2, 3, 4. Isso. Mais 4 questõezinhas finalizamos. Eu contei do 9 para o 12, acredita? Então, mais 4 questõezinhas. Finalizamos a nossa aula e vamos lá, né? Vamos para a questão de número 9. Olha o que é dito na questão de número 9. João e José desejam a morte de Joaquim. E ambos, em ocasiões distintas, mas próximas no tempo, sem qualquer conhecimento da intenção do autor, ajuste ou mesmo combinação prévia, atiram contra a vítima. Joaquim morre em decorrência de um dos tiros. O outro, conforme exame... Um dos tiros. O outro, conforme exame pericial feito, atingiu assim a vítima somente de raspão. Todavia, mesmo com a perícia, não restou verificada a autoria do tiro que atingiu mortalmente Joaquim. Bora lá, vou fazer aqui um desenho lindo e vou explicar essa questão para tu, tá certo? Ó, vou desenhar bem aqui que é para tu não confundir com essa teoriazinha bonitinha. Pronto. Aqui eu tenho um agente, certo? Esse agente, deixa eu ver se eu sei desenhar esse agente pro outro lado com outra... segurando a arma para o outro lado, porque eu só treinei para um lado. Então, eu sei, olha aí, coisa mais bonitinha. Então, aqui eu tenho a figura do agente, certo? 2 agentes com muito ódio. Deixa eu olhar só o nome deles, que é para a coisa ficar bem bonitinha, né, na questão. Então, cadê? É o João e José. Eles querem matar o Joaquim. João, José, Joaquim. João, José, Joaquim. João... Aqui é o José. E eles querem matar o pobre do Joaquim, tá certo? Ó, tem um olho na testa. Eles querem matar o pobre do Joaquim. Esse aqui é o Joaquim. Muito bem, professora. Vamos lá ao exemplo. Joaquim. O que acontece? Esse daqui atirou, esse daqui atirou. Olha o que a questão diz. Rapaz, onde é o chão desse desenho, hein? Será que é bem aqui ou bem aqui? Então, o que a questão diz? O João e o José queriam matar o Joaquim. Posicionou um do lado, posicionou do outro. Ambos atiraram. O João, ele não sabia que o Joaquim estava aqui querendo matar... O José estava aqui querendo matar o Joaquim. O José, ele não sabia que o João estava aqui querendo matar o Joaquim. Quando eu quebro esse vínculo psicológico, quando eu quebro esse elo essa ligação intelectual entre os agentes, automaticamente eu já estou afastando um negocinho chamado, concurso de
pessoas. Automaticamente eu já estou afastando o concurso de pessoas, porque esse daqui não tem ligação nenhuma com esse daqui. Não tem um concurso de pessoas, eu tenho autorias colaterais. Cada um vai responder de acordo com o seu crime. Então, vamos lá. Você vai concordar comigo que dessa situação podem acontecer alguns resultados. O Joaquim pode ficar vivo, o Joaquim pode morrer, o Joaquim pode sofrer lesão corporal, o Joaquim pode dar um chute na cara desse, sair correndo, nada acontecer, não é? O que a banca ela cobra? Nesse exemplo, exatamente como está aí na questão. Ela cobra de duas formas. Joaquim aqui ele sempre morre no exemplo, tá certo? Joaquim sempre morre no exemplo. O que a banca cobra? Ou eu sei de qual arma partiu o tiro que matou Joaquim, ou eu não sei. Uma coisa ou outra. Ou eu sei quem matou, eu não sei. Vamos lá, pronto. Primeiro exemplo. Foi feita a perícia no corpo do Joaquim e foi constatado o seguinte. A bala do João matou o Joaquim. A do José só pegou de raspão. Professora, a questão diz isso? Não. Ela disse que uma matou, outra passou de raspão, mas ela não diz qual foi qual, certo? Então, ó, a do João matou, a do Joaquim pegou de raspão. Responsabilização do João, homicídio consumado. Responsabilização do José, homicídio tentado. Não tenho em nenhum dos casos concurso de pessoas. Beleza? A seguinte situação. Esse atirou, esse morreu, foi feita a perícia. Eu vi que é o caso da questão. Uma bala matou, a outra pegou de raspão. Mas eu não sei se a que matou saiu da arma desse ou saiu da arma desse. Eu não sei qual foi que matou, qual foi que só atirou de raspão. Como é que fica a responsabilização? Os dois pela tentativa. Mesmo estando Joaquim já em outro plano, mesmo tendo morrido, os dois respondem pela tentativa, porque eu não sei quem foi que matou. Então é melhor que os dois respondam com a redução da tentativa, que é isso que a questão de número 9 ela vem trazer para tu. Beleza? Então, nesse caso, ó, todavia, mesmo com a perícia, não restou verificada a autoria do tiro que atingiu mortalmente Joaquim. O que acontece com o João e com o José? Os dois respondem na tentativa. Nessa hipótese, é correto afirmar que João e José respondem pelo delito de letra A. Homicídio doloso na modalidade tentada com a incidência do concurso de pessoas. Beleza que eles respondem por homicídio na modalidade tentada, né? Mas não tem concurso de pessoas. Eu não tenho concurso de pessoas. Letra A tá errada. Letra B. Homicídio doloso consumado sem a incidência do concurso de pessoas. Errada. Beleza que eu tenho homicídio consumado. Beleza que eu não tenho concurso de pessoas. Mas dizer que eu tenho homicídio consumado tá errado. Homicídio é tentado. Letra C. Homicídio doloso na modalidade tentada, sem a incidência do concurso de pessoas. Perfeito. Homicídio tentado e eu não tenho aí concurso de pessoas. Letra D. Homicídio consumado, errado, porque é tentado. Com a incidência do concurso de pessoas, errada, porque eu não tenho concurso de pessoas. E letra E. Homicídio culposo, errado, porque eu tenho homicídio tentado e não cabe tentativa para crime culposo, é doloso. Sem a incidência do concurso de pessoas. O erro da E, então, está em dizer que o homicídio ele é culposo. Ele não é culposo. Beleza. Ele é doloso e tentado. Entendeu esta ideia? Aprendeu? Tá gabaritando aqui concurso de pessoas, coisa mais linda, maravilhosa, simples da tua vida. Só faltam 3 questõezinhas, não é? Pra gente finalizar aqui o nosso assunto referente à teoria do crime, o que foi preparado para hoje. Então vamos lá. Vamos passar para a questão de número 10. Deixa eu beber aqui uma aguinha e aí a gente responde a questão de número 10. 10ª questão vai falar o seguinte. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Essa aqui é fácil, né não? Ó, apresenta-se como causa excludente da ilicitude. Mais ligeiro do que esse daqui, só a velocidade da luz, para tu gabaritar. Então, vamos lá.
Quais são as excludentes de ilicitude? Só isso. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Eu tenho essas excludentes. Se é. Se não é, não é. Então, bora lá. Neste caso, vamos ver o que estão dito nos itens. Letra A. O exercício regular do direito. Será que o exercício regular do direito, ele afasta a ilicitude, professora? Exercício regular do direito. Perfeito. Professora, nunca na minha vida eu consegui saber a diferença do exercício regular do direito para o estrito cumprimento do dever legal. Eu nunca entendi essa ideia, vai entender agora. Código Penal é o bonito, né? Ele conceitua legítima defesa, conceitua estado de necessidade. Esse aqui ele joga para tu. Ah, meu filho, seja feliz. Procure na sua vida um conceito para isso aqui. Sabe o que é o básico que tu vai nunca mais errar e gabaritar? O exercício regular do direito e o estrito cumprimento do dever legal. Quando tu enxergar a palavra direito, o direito é do particular. Exercício regular de um direito. É quando o particular ele está exercendo um direito que é dele. Por exemplo, imagina que eu estou ali, tem 2 indivíduos no octógono, obedecendo a regra da luta livre. Eles estão obedecendo a regra da luta. E aí, um dá um murro no outro que sangra. Eu não sei a regra da luta. No meu exemplo, isso daí faz parte da regra da luta, tá certo? A professora disse que pode, mas nem pode. Eu não sei se pode, não. Não toma meu exemplo. Mas, ó, ele deu um murro lá no outro, saiu sangue, mas imagina que aquilo dali pode. Eu não tenho a figura de agente público, eu não estou falando de administração, não estou falando de nada envolvendo cargo público, essa galera toda. Eu estou falando de um particular, que foi ali lutar com outro particular, né? Um indivíduo normalzinho. Ele está dentro do exercício regular do direito. É direito dele estar ali. Isso não vai configurar o quê? Lesão corporal. Se ele estiver dentro das regras da luta, tá certo? Agora, quando você enxerga que eu tenho um estrito cumprimento de dever legal é uma obrigação inerente a um cargo público. Associa ao dever legal a figura da administração pública. Tu tem um mandado de busca e apreensão, certo? Tu entrou na casa do agente, pegou lá o computador, o celular, as coisas dele e saiu e levou para apreendeu, certo? Neste caso, você, agente público, você é o inspetor da polícia. Você está se comportando ali como um particular ou como um agente público? Como agente público. Você está exercendo o quê? A sua função pública. Tu está no estrito cumprimento do dever legal. Quando tu entra lá, que tu tem um mandado, tu não responde pela violação de domicílio. Quando tu pega o celular, o computador dele e sai, não está respondendo, por exemplo, pelo um furto. Porque tu está no estrito cumprimento do dever legal é da administração. Regular do direito. Direito é do particular. Beleza? Gravou, memorizou. Coisa mais linda. Pronto. Então, dessa 10ª questão, você conseguiu tirar todas essas informações. Aí vem, ó, como eu queria excludente de ilicitude, a letra B fala da imputabilidade. A imputabilidade exclui a culpabilidade, né? Bonita e bonita. Exclui a culpabilidade e não a ilicitude. A letra C, coação moral irresistível. A coação moral irresistível, ela atua aqui, ó, na exigibilidade de conduta diversa e não na ilicitude. Obediência hierárquica, exigibilidade de conduta diversa e não ilicitude. E o erro sobre a ilicitude do fato, erro sobre a ilicitude, potencial conhecimento da ilicitude e não ilicitude daqui, beleza? Então, nesse caso, você marcaria sem sombra de dúvida, sem medo de errar. Com certeza, bonitinho, na questão de número 10, que eu já marquei, é a letra A, tá certo? Letra A. Vamos responder mais 2 questõezinhas e aí a gente fecha o nosso CTI, essa mega revisão aqui de teoria do crime. Deixa eu beber mais uma aguinha e vamos para a nossa próxima questão. Questão de número 11 vai dizer o quê? A respeito da imputabilidade penal, é correto afirmar que tal instituto... Então, aqui eu quero saber a respeito da imputabilidade. Ó, lembra, imputabilidade é esse primeiro elemento da culpabilidade.
Vamos ver a letra A. Figura como um dos elementos da culpabilidade. Matei de cara, né não? A imputabilidade, ela é sim um dos elementos da culpabilidade. Letra A. Letra B. Cuida da capacidade física do agente praticar o ilícito. Tu tira isso aqui até pelo nome da teoria. Se é teoria biopsicológica, não é capacidade física, é capacidade psicológica. Letra C. Figura como um dos requisitos da punibilidade. Eu já te disse, punibilidade não faz parte do conceito analítico de crime. Eu não tenho a punibilidade, eu tenho a culpabilidade. Letra D. Não exclui a aplicação da lei penal, fato praticado durante a embriaguez involuntária completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Se é completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, claro que exclui a imputabilidade. A letra D está dizendo que não exclui. E a letra E, não exclui a menoridade, criança e adolescente, da aplicação da lei penal. Se é a primeira excludente da imputabilidade, é a menoridade. Como é que ela diz que não exclui? Exclui sim. Absurdo, erradíssima, erradona. Então, gabarito aí da nossa questão de número 11, letra A. Vamos para a nossa última questão do nosso CTI de Direito Penal de hoje. Vamos ver a questão de número 12. De acordo com o Código Penal, assinale a alternativa correta acerca da imputabilidade penal. Eu quero a correta, hein? Letra A. O menor de 18 anos é isento de pena para todos os efeitos legais, quando demonstrado não entender o caráter ilícito do fato. Se ele acabasse a frase bem aqui, ó, todos os efeitos legais e ponto final, estaria correto. Mas como ele estica e fala o seguinte, quando demonstrado não entender o caráter ilícito do fato, aí está errado, porque eu não preciso demonstrar que ele não entende o caráter ilícito do fato. Só o fato de ele ter menos de 18 anos já afasta a imputabilidade, porque dentro do assunto de menoridade, a teoria adotada é a exceção, é a teoria biológica. Letra B. A embriaguez, quando voluntária, afasta a imputabilidade do agente. Não é a voluntária é quando tu queria beber, por mais que tu não quisesse praticar o crime. O que afasta é a involuntária, completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Letra C. A emoção, quando proveniente de caso fortuito, torna o agente inimputável se ao tempo da ação ou omissão não possuir a plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato. Emoção e paixão não afastam o crime. Falou emoção, falou em paixão, associou a afastar crime? Marca que está errado, certo? Não tem essa, era inteiramente. Emoção e paixão não afasta crime. Letra D. Ao agir sobre o efeito da paixão, o agente terá reduzido a pena de 1 a 2 terços. Errada. Emoção e paixão não reduz o crime, não afasta o crime, eu só poderia ter como gabarito, então, a letra E. O agente que por doença mental, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, é isento de pena. Isso mesmo. Se ele, por doença mental, era inteiramente incapaz, ele é isento de pena porque o afasta a imputabilidade, afastando a culpabilidade, afastando o crime, gerando a isenção de pena. Perfeito, gabarito, letra E. Com isso, nós encerramos nosso CTI em Direito Penal. Eu agradeço a sua participação, que esteve aqui desde o começo da nossa transmissão. E até a próxima. Valeu!